Isa Manjate. Muito boa tarde. Agradecer pelo convite. Dizer que a tarde está sendo passada da melhor maneira e vamos conversar em tema que é bastante importante. Vamos aqui de cada um dizer as suas opiniões. Muito obrigada. Entretanto, ao quando da preparação deste tema, encontrei um texto, uma passagem então de um teórico denominado Chagas, que suscitou até muita curiosidade e que gostava de trazer este comentário até para início de conversa, quando ele diz que devem ser oferecidas oportunidades para a criança perguntar, manusear, observar, experimentar, satisfazer curiosidades e ser valorizada. Gostava mesmo de ouvir o vosso comentário com este trecho do Chagas, mesmo para início de conversa. Ok. É um trecho interessante, sobretudo porque ele abarca várias vertentes, não é? E se a criança tem a oportunidade de perguntar, é essencialmente para tirar as suas dúvidas. E estas dúvidas, nós na qualidade de pais, na sociedade e por aí em diante, temos que ter a oportunidade de responder a estas crianças de maneira sã, no sentido de orientá-las. Portanto, os pais, a sociedade e até os professores, sou da opinião que tem que exercer um papel de parceria para que esta criança possa desenvolver e tornar-se um adulto saudável. O tema é bastante importante e penso que até calha muito bem, porque hoje, em particular, celebramos o Dia Mundial da Rapariga. E veio isto mesmo a calhar, que é um consenso, né, da Assembleia das Nações Unidas, porque é um tema bastante relevante. No entanto, de facto, quando nós colocamos a educação sexual, ela começa logo ao nascimento. E estamos a falar de criança, estamos a falar de menores. E esta faixa vai variar de 0 aos 18 anos, ainda estamos a falar de menores. E depois vamos encontrar vários estágios. Okay? O primeiro estágio nós podemos dividir de 0 aos 2 anos, que temos ali o dito bebê, e que começa a viver esta vida sexual a partir do contato com a mãe, quando ela toma o seu leite do peito da mãe e vai fazendo as primeiras descobertas, essencialmente. Porque falar de educação sexual é falar do corpo do indivíduo. Mais tarde vamos encontrar um estágio que é de 3 a 6 anos, que também é outra fase da criança que ela passa a desenvolver algumas perguntas pertinentes com a idade. Mais tarde vamos encontrar uma idade de 6, 7 anos, que é uma idade em que o cérebro já está completo e pode iniciar o processo de ensino e aprendizagem na escola, e lá também vai colocar as suas inquietações. Depois vamos encontrar a quarta fase, que é de 11 aos 14 anos, que é dita pré-adolescência. E a última, que é dos 15 até aos 18 anos, que é dita adolescência e por aí em diante. Então, temos estes 5 estágios do desenvolvimento da criança que vai, essencialmente, viver a sua vida sexual. E nós, como atores sociais, não é? Temos que acompanhar estas crianças. É verdade, irrefutável, que a nossa sociedade olha para a educação sexual até como um tabu. Isto não só nas cidades, na zona rural, por aí em diante. Não é um problema só de Moçambique, é um problema mundial. Por quê? Porque isto provém da nossa educação, seja ela formal ou informal, que recebemos dos nossos pais, que a educação sexual é um tabu. Torna-se difícil, não é, darmos esta educação às nossas crianças. Mas é importante que nós possamos cruzar o papel dos pais, o papel do professor e o papel da sociedade, para que nós possamos ter este adulto seguro e preveni-lo também dos abusos sexuais. Muito obrigada, Isa Manjate. Lembrando que as minhas colegas estão aqui a dizer, é que o assunto da educação sexual é um bocadinho mais complexo.
não é? E temos que assegurar que esta educação que vai acontecer é um processo, como se pode dizer. Não será do dia para a noite que ela vai acontecer. Está claro que é preciso que os pais desempenhem um papel essencial para que esta informação possa ser passada e possamos chamar os órgãos com seus próprios nomes. Mas para chamar estes órgãos com seus próprios nomes vai levar o seu tempo. Porque se nós olharmos para a educação o que é no fundo? Vai ser a transmissão do conhecimento de uma geração para outra, não é? Aquilo que eu sei, e as crianças vão aprender por meio de imitação. Imitam a quem? Na primeira socialização primária, imitam essencialmente aos pais. Aquilo que os pais fazem. Até a forma como eles dão um beijinho, não é? É uma educação sexual. A forma como cumprimentam, a forma como devem cumprimentar os parentes, por aí em diante. Esta é uma educação sexual. No entanto, para nós chegarmos hoje e falarmos, ok, eu vou chamar os órgãos do aparelho reprodutivo pelos seus próprios nomes, é necessário, para o caso vertente de Moçambique, que se desenhem programas, que se desenhem políticas próprias. Então, por enquanto, continuamos com gatinho e não com gatinho, não no sentido de continuar, mas é preciso uma política. Não é possível que um pai, ele em si, tenha a coragem de chamar os órgãos genitais com seus próprios nomes, se ele em si já tem um medo, entre parênteses. É um medo. Quer dizer, ele acha que falar de educação sexual pode estimular o seu filho para o início de uma ação sexual. Pelo contrário, esta criança que tem esta educação sexual vai lhe prevenir sobre os perigos que a sociedade tem. E outra coisa que os pais têm que ter aqui atenção hoje, onde nós temos os mídias por aí em diante, é que esta criança já está até com uma informação que o próprio pai pode não perceber que tem. Então, como nós devemos falar disto? Quando eu falo de programas próprios, políticas próprias, na escola, não é? Estamos a falar de uma faixa primária até 6, 3, 6 anos, pré-escola, por aí em diante. Sim, não é? há creches, mesmo as creches. Pode-se aqui introduzir, digamos, um tema transversal. Como é que as crianças devem lidar? Imagine numa creche, ok? E estamos ali e as crianças, por exemplo, olham-se umas às outras e dizem assim, como ela estava a dizer, o pipi, o popó e por aí em diante, esse órgão. A criança olha para o outro e vê que não. Este órgão, neste caso reprodutor masculino, é diferente do órgão reprodutor feminino e a menina pensa que não, foi amputado o órgão. Por exemplo, ela pode entrar em angústia. Por que é que sou diferente da outra criança? Então, o que é que nós devemos explicar nessa altura? Tanto a mãe, tanto o professor, não é, deve explicar que não. Nós estamos numa sociedade e a questão do gênero aqui, a menina há um papel social que desempenha como menina, este é um menino, tem um papel social que desempenha como menino, não é? E estes órgãos para que servem? Essencialmente para a reprodução e continuidade da espécie humana. Ela já vai saber que, pronto, há uma continuidade da espécie. E até pode-se pegar exemplos simples. Isa Manjate, eu vou pedir para que não perca o seu fio de raciocínio. Vamos ao encontro do nosso primeiro telespectador para esta tarde. Olá, boa tarde. Está a participar da tarde sua. Boa tarde. Como é que está a passar a sua tarde, estimado telespectador? Graças a Deus. A sua colocação. Sim, telespectador em linha? Boa tarde. Sim, sim, a sua colocação. Ótimo, desculpe. Alô? Sim, estamos a acompanhá-lo. Ótimo. É o seguinte, a minha preocupação é mais ou menos relacionada à educação sexual, não só para as crianças. Não sei se posso alongar com a conversa. Pode explicar-se melhor, por favor? Obrigado. Eu só queria saber, em relação às respectivas doenças sexuais, né?
infelizmente perdemos a chamada do nosso estimado telespectador. Se puder, volta a ligar e conclua o seu fio de raciocínio. Enquanto isso, Isa Majad pode dar continuidade. Ok, eu dizia que esta questão da educação, que pode ser feita mesmo nas creches, não é? A partir dos indicadores da infância, explicar esta principal diferença que existe entre elas no sentido de reprodução. Eu colocaria um exemplo à volta. Por mais que o educador de infância, ou mesmo na casa, vamos lá supor numa casa normal, que existe, por exemplo, animais de estimação. Se os pais partem do exemplo simples para explicar a reprodução, quero crer que a criança também pode perceber. Tem lá um gato, tem lá, vamos lá, outros animais que podem lá acontecer, porque esta questão de reprodução vai acontecer tanto nos homens, não é? Assim como nos animais. A única diferença que existe neste caso entre nós e os animais é que nós somos racionais e eles não são. Mas a reprodução vai acontecer. Então, esta questão de educação sexual, na minha opinião, tem que ser cruzada. Os pais, a sociedade e os professores. No caso concreto, nós estamos numa situação em que os professores que mais abordam esta questão são professores de biologia, por exemplo. A questão dos professores de biologia ou de ciências sociais. Estes professores têm uma formação pedagógica, não é, apropriada para explicar sobre o aparelho reprodutivo. E este processo faz parte da reprodução sexual. Porém, não pode ser vista a educação sexual só nos professores desta área. Pode ser cruzada para os professores de diversas áreas. Por exemplo, se nós formos a explicar até a forma de higiene dos órgãos genitais, não há dúvida que nós até encontramos hoje pessoas adultas que mal sabem fazer higiene dos seus órgãos genitais, por exemplo. Então, esta questão da educação sexual faz parte até da saúde emotiva e emocional, não é? Que é necessário ser cruzada. Portanto, eu penso que aqui temos sempre que cruzar estas vertentes, mas com o objetivo de termos um adulto saudável, um adulto que seja preparado para evitar as questões de abuso sexual, evitar as questões da violência sexual. Não é? E não há dúvida que na nossa sociedade até os abusadores e os violadores fazem parte da família. Não é? Que é preciso, eu vou refrisar isto várias vezes, a dizer que, olha, em primeiro lugar é necessário que haja uma relação de confiança entre os pais e os filhos. Não tem como uma criança abordar a questão da sexualidade, muito menos trazer dúvidas, se não confia no pai. Ou seja, o pai vive mentindo entre parentes para o filho, porque acha que ele é criança. Então, passamos por uma questão de sinceridade, honestidade, confiança, para que este filho possa colocar as suas dúvidas. Em relação ao verso, o verso também é uma forma de comunicação, não é? É uma forma de comunicação e transmissão de conhecimento para esta criança. A forma como nós devemos vestir dentro de casa e fora dela, nós mostramos às crianças na prática. Não é fácil para uma criança que ela, por exemplo, diz assim, olha, eu hoje gostaria de ir à piscina. Vamos lá, é uma criança. E sabe que normalmente, através dos vídeos, através de qualquer outra fonte de informação, as pessoas põem, por exemplo, roupa adequada, que são aquelas próprias para a piscina. E a mãe vem dizer que não, tu tens que pôr calções para ir à piscina. Em contrapartida, a mãe em si, quando vai à piscina ou vai à praia, veste de uma forma não adequada. A criança vai copiar isto e vai perguntar para si mesma por que é que a mãe veste desta maneira e nos obriga a vestir daquela maneira. Porque nós temos que perceber que estamos num processo de construção de identidade. Construção e desenvolvimento de identidade da própria criança. Eu vou tocar só um exemplo não memorizei o nome da senhora que esteve aqui a cantar. Ela canta, mas a música é uma forma de educação. É verdade que temos músicas que não educam em si, mas ela, em algum trecho da música, ela diz que, olha, não deve-se deitar fora uma criança. Deve-se cuidar desta criança. Ou não, como é que se deve viver, mesmo não tendo criança. Mas isto é uma consequência, não é, da falta de educação sexual.
Porque esta criança que tem esta criança, depois um adulto, que é até precoce, chega a pensar em deitar fora uma criança, chega a pensar em, pronto, abandonar, digamos. É que faltou-lhe uma educação precisa para lidar com a questão de sexualidade em idade apropriada. Muito obrigada.